Genética médica populacional. Genética é o estudo da herança. Genética médica é o estudo da herança de doenças, de caracteres anormais. E populacional é quando o doente é uma população. Então, é o estudo de fatores genéticos em doenças que são frequentes em algumas populações. O INAGEMP nasceu de um grupo de pessoas, todos geneticistas, mas focalizados em diferentes aspectos da genética, ora na genética de populações mais tradicional, ora na genética médica tradicional. E nós achamos que tinha espaço para uma nova disciplina, a disciplina da genética que cuida das populações, mas com um enfoque médico. O Instituto de Genética Médica Populacional, INAGEMP, ele foi criado com o objetivo de nós podermos investigar e atender populações que tenham problemas genéticos específicos. Uma proposta inovadora, não só no Brasil, mas em termos mundiais, e que está crescendo como uma disciplina, como uma maneira de estudar as doenças genéticas e também de aprender com as doenças genéticas, como desenvolver novos tratamentos, como desenvolver novos métodos de diagnóstico. Então, é toda uma avenida nova que se abre com a genética médica populacional. Então aqui agora nós vamos apresentar 4 projetos diferentes que vão ilustrar situações diferentes, geneticamente falando ou culturalmente falando, e que vão ilustrar situações diferentes do Brasil. As pessoas costumam pensar que as doenças genéticas são raras. E isso é verdade, se a gente considerar as doenças genéticas isoladamente. Em conjunto, elas até têm uma frequência maior. Mas uma coisa importante, por isso existe genética médica populacional, é que em alguns locais, como aqui em Monte Santo, doenças que são muito raras em todo o mundo são frequentes. Então aqui a gente tem, por exemplo, mucopolissacaridose 6, que é uma doença extremamente rara, mas aqui é mais frequente. A mucopolissacaridose tipo 6, ou MPS6, como é mais facilmente dita, é um erro inato do metabolismo causado por uma deficiência na atividade de uma enzima metabólica que degrada glicosaminoglicano. E essa deficiência faz com que vários órgãos não trabalhem de uma maneira eficiente e vai acumulando em diversos tecidos, provocando um dano de vários sistemas. Então provoca danos de crescimento, provoca danos cardíacos, oftalmológicos, respiratórios. Então é uma doença realmente muito grave, crônica, progressiva e que evolui para óbito por volta do início da segunda década. Ao nascimento ela não é percebida clinicamente, não está incluída dentro das doenças do programa de triagem neonatal, então ela só pode ser percebida através da manifestação clínica, que geralmente aparece raramente antes do primeiro ano de vida. E como é uma doença rara, se torna também difícil de um médico suspeitar dessa doença, então com isso retarda mais ainda o diagnóstico. Depois que o projeto começou a vir, quando eu comecei a conhecer a equipe, começou a haver um outro olhar e essas crianças sim começaram a surgir, porque até então elas eram escondidas. As famílias que tinham essas crianças ou esses entes portadores de alguma doença genética, eles eram excluídos. O papel mais importante que eu achei foi a questão de conscientizar a família. O cuidado que a gente teve sempre foi de não estigmatizar a população, de não criar uma sensação pejorativa de que era uma cidade com grandes problemas, com grandes doenças. Então a gente via que, na verdade, o município é carente de várias coisas. Fica aqui no sertão da Bahia, com a seca, né, com a pobreza do Nordeste do Brasil. E, além disso, tem essas doenças que são complexas, que são difíceis e que acontecem realmente com elevadas frequências. O Brasil tem umas características muito interessantes. É uma extensão muito vasta de terra.
que foi colonizada por diferentes pessoas que vieram de diferentes nações, com diferentes culturas, e aqui tudo se misturou, mas também há um movimento para dentro do Brasil, né, e que faz com que se criem pequenas comunidades em diferentes locais. Cada uma com uma história diferente, algumas com uma cultura diferente, e apesar de todo mundo falar a mesma língua, com particularidades que a gente não pode ignorar. Sem a gente entender isso, a gente não vai conseguir passar a informação, entender, se fazer comunicar. Monte Santo, o nome era Fazenda Piquaraçá. Então, o Frei, quando fez a primeira procissão, que construiu o santuário, celebrou a missa e tudo, ele disse que a partir daquele dia, a Serra de Piquaraçá passaria a chamar-se Monte Santo. Monte Santo foi base para a Guerra de Canudos e tem uma vocação religiosa muito grande, ou seja, a cidade, na verdade, ela foi criada, originada a partir dessa vocação religiosa. Conta Euclides da Cunha, no livro Sertões, que quando o conselheiro ajoelhou-se no altar da Santa Cruz, as paredes começaram a gotejar. E da face da Nossa Senhora, da imagem da Nossa Senhora que tem lá, escorreu uma lágrima de sangue. E a partir daí foi que aconteceu a guerra. Esse grupo que está trabalhando aqui de genética no sertão está trabalhando em Monte Santo, que é um lugar pequeno, mas se a gente olhar a extensão, a vastidão de terra que tem aqui ao redor, né, está isolado aqui e tem uma história particular. Então, compreender essa história vai nos ajudar a entender por que algumas doenças aqui são muito prevalentes. Tudo começou com uma família onde tinha 2 filhos com MPS 6, que são os filhos do seu Zé. A incidência no mundo é em torno de 1 para 200 mil, 1 para 300 mil. Um município com 50 mil habitantes, tendo 2 crianças, isso já nos chamou bastante atenção. E ele colocava sempre que existiam outros casos. Até mais ou menos uns 5 anos, não existia uma terapia específica para essa doença. O que se existia eram terapias de suporte para os agravos que essa doença provocava. Com o advento da terapia de reposição enzimática, essa doença realmente tem tido um impacto muito grande na sua história natural. Que essa intervenção faz com que essa doença estabilize ou faz com que ela progrida mais lentamente e as lesões se tornam mais atenuadas. O tratamento cada vez mais precoce, o impacto é muito mais eficiente. Tínhamos ainda uma possibilidade de existir outras ocorrências, porque contávamos com outras informações de doenças dessa região e intitulamos esse projeto Genética no Sertão por conta disso. E quando chegamos aqui, nos deparamos com que realmente não era somente um rumor, era uma verdade. Existiam várias famílias com mucopolissacaridose tipo 6 e membros, inclusive, que eles nem se conheciam, não tinham a ideia de que poderiam ser parentes, né? Muitas vezes a gente tem um lugar que até é maior, que tem uma população maior, mas por uma questão cultural fazem o que a gente chama de casamento preferencial. Ou seja, ao escolher o parceiro, vai escolher alguém que, por alguma razão, pode ter mais chance de ser parecido e nesse parecido geneticamente. Então a gente analisou os casamentos consanguíneos desde a época em que se tem registro em Monte Santo. E a gente observou que existe uma frequência muito elevada de casamento consanguíneo, mas não só isso, a gente observou também a frequência de casamentos endogâmicos, ou seja, indivíduos que casam somente com indivíduos do mesmo local. E aí verificamos que, na verdade, existia uma pressão social muito grande para casar dentro do grupo. Coletamos várias entrevistas nas quais eles declaravam: não, eu casava com o primo porque é melhor, porque você já conhece a família. Há uma série de narrativas que fortalecem esta ideia que a coisa melhor é casar com alguém que é próximo. O crescimento da população foi fundamentalmente ocorrendo com o nascimento de indivíduos daqui e não com a entrada de pessoas de fora. Você tem uma diminuição da variabilidade e tem uma probabilidade maior de aparecimento de doenças genéticas que são recessivas e raras na população.
A Tatiana, que foi minha aluna de doutorado e estava trabalhando com fenilcetonúria, estava percebendo a ocorrência com elevada frequência de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, por coincidência, nesse mesmo município, em Monte Santo. Então, uma doença já chamava bastante atenção, três doenças, isso realmente ficou bastante curioso. Então, para um geneticista, eu tive na minha formação básica genética de população, isso realmente me despertou bastante o interesse. Nós temos hoje diagnosticados algo em torno de 110 pacientes com fenilcetonúria no estado da Bahia. Desses, 9 são de Monte Santo. Então, num estado com 417 municípios, como é a Bahia, a gente tem um aglomerado mesmo aqui. Quando eu ingressei no projeto Genética no Sertão, foi logo no seu início, na fazenda de elaboração. E justamente porque lá na triagem neonatal nós tínhamos muitos casos de crianças com fenilcetonúria e hipotireoidismo que eram muito prevalentes. E são doenças que não são tão prevalentes na população de maneira geral. Atraso do desenvolvimento, problemas cognitivos, problemas de linguagem que pudessem remeter especialmente a fenilcetonúria, que é uma doença que não dá muito estigma físico. Então é mais difícil de ser suspeitada se não foi diagnosticada pelo teste do pezinho. Qual é o efeito, né, que gera nessas famílias, nessas pessoas, saber que tem uma doença genética ou às vezes que é portador de uma doença genética, que vai ter filhos com doenças genéticas. Então, a depender do sonho que essa pessoa tenha, né, como é que isso fica afetado. Então, não apenas a gente faz esse diagnóstico laboratorial, a entrega dos resultados, mas também um acolhimento, né, desses indivíduos que estão recebendo um laudo, né, que coloca em evidência algum tipo de dificuldade que eles vão ter que enfrentar. Me explicaram como era, mas foi quase 2 anos para me entender o que significava isso. Eles me explicavam, mas eu não entendia. Aí no começo me explicava que não tinha nada, ela era uma menina saudável, mas o meu pensamento era de morrer. Morrer, ficar paralítica e morrer, né? Eu não acreditava que ela ia viver, ficar saudável. Depois foi crescendo, fortinha, saudável, nunca me deu um trabalho de nada. É inteligente na escola, não tem sintomas nenhum. Hoje só tem que agradecer mesmo. Atender uma comunidade, uma população, passar informação sobre essas características genéticas para que eles entendam o tratamento, o aconselhamento das famílias e a educação da população sobre isso, para ela ter autonomia, para ela tomar as suas próprias decisões, é uma coisa bastante complexa. Todo mundo dizia que não adiantava fazer o tratamento, que já tinha aqueles... Mais para trás tinha tido esse problema e não tinha remédio, eles diziam assim, não tinha remédio. Mas mesmo assim eu não desisti, eu não quis acreditar naquilo que eles falavam, porque cada um tempo é uma coisa. Deus preparou que no tempo passado não existia a medicina, não existia o cuidado, a boa vontade, força de vontade da medicina, né? Acho que existia, só que era um meio mais devagar, né? O esforço que vocês fizeram de vir esse medicamento aí para o Monte Santo já foi uma coisa que eu nunca pensava. As experiências de vida dessas famílias é singular, é única, então é uma riqueza aqui profunda desse município. Então, apesar de o cansaço físico é extremamente extenuante, mas assim, o que se consegue em termos de riqueza, de cultura, de experiência de vida, isso marca muito. Eu acho que eu sou apaixonada mesmo por Monte Santo e por esse projeto. Eu acho que eu me dedico de corpo e alma, de certa forma, assim. Antes do tratamento, eu achava eles muito doentes, só queixando de muita dor de ouvido, não dormia de noite, a respiração, ele era sufocado. Hoje não, dorme tranquilo, se for possível, dorme a noite toda, não levanta, não vê sufocação, a não ser quando tem assim um problema de gripe. Quando gripe, eu acho ele bem tranquilo. E a medicação, eu acho que foi uma ajuda, não é uma ajuda assim que vai dizer, vai ser uma pessoa igual a gente, mas a gente vê uma melhora boa neles. O que tu mais gosta de fazer? Brincar. De moto? Prefere andar devagar ou andar rápido? Rápido. Posso ir? Pode.
Um ponto que eu trago muito para discussão e que eu acho que a realidade de Monte Santo mostra muito isso é qual é a aposta que eu faço nesse filho doente, né? E que a gente vem observando que com a intervenção, com o acolhimento, com o tipo de trabalho junto, né, que realmente busca encaminhar algum tipo de solução para essa dificuldade, eles voltam a apostar nesses filhos. A gente ia de moto, aí colocava um na frente, a bolsa na frente, um no colo, outro no outro, e a Júlia segurando os dois. A gente ia debaixo de chuva, sol, meia-noite, madrugada, e a gente seguia a viagem, não preocupado, mas devido a gente querer aqui aquela melhora para os meninos, a gente não estava nem aí, não estava chovendo, se tinha sol, se tinha perigo na estrada, não estava nem aí, a gente seguia a viagem. É bom ser nordestino e ser sertanejo. Tem pessoas que às vezes negam, assim, dizem, não, que bobagem, o valor está na gente, no nosso coração, nessa beleza toda que tem. Deus fez o mundo com cada lugar com seu aspecto diferente. Nada pode ser igual. Eu acho que cada terra dessa tem uma função em relação à vida do mundo. Uma é seca, outra chove mais, é um equilíbrio. E é um povo forte, viu? É muito forte. O Euclides disse uma frase com sertanejo muito bem aplicada. O sertanejo é mais do que um forte. A gente leva muito tempo para decidir se quer ou não quer fazer o exame, né? Porque sabe que a partir do momento que faz o exame, a pessoa tem que assumir que está em doença, que é doente, precisa se tratar, né? É difícil a gente dizer sim que eu sou doente, né? Ataxia é uma palavra de origem grega. Em grego, acho que significa confusão, desordem. Ela tem sido usada pela comunidade médica para identificar incoordenação ou má coordenação. O que é coordenação? É a decisão, que sempre é involuntária, de como é que vão ser as contrações musculares para efetuar um movimento elaborado ou não. O meu nome é Maribel Duarte de Matos, tenho 47 anos. Tenho uma ferragem em Cachoeirinha, sou casada há 25 anos, tenho dois filhos, uma guria com 21 anos e um guri com 14. Trabalho na ferragem, né? E sou portadora da ataxia da José Machado. A doença de Machado-Joseph é causada por uma sequência repetitiva de códon CAG que está expandido num dos genes da ataxina 3 de uma pessoa. É uma doença genética autossômica dominante. Portanto, são famílias de pessoas com a mesma condição, né? Em diferentes gerações. Essa doença se caracteriza por a manifestação principal ser o desequilíbrio, a falta de coordenação dos movimentos de uma pessoa que começa na vida adulta em geral. Muitos desses indivíduos que ficam atáxicos no meio da quarta década não sabiam que iam ficar atáxicos, não é? Já estão inseridos no mundo do trabalho, das relações adultas, já tiveram filhos e assim por diante, o que pode também ajudar a gente a compreender por que há tantas pessoas afetadas numa determinada família. O meu irmão, com 45 anos, começou a ter desequilíbrio. Ele foi no hospital de clínicas e fizeram o exame, né? E deu que ele tinha essa doença. Daí eu fiquei com medo de fazer na época, não tinha desequilíbrio. Então eu esperei uns 5 anos, só que daí agora eu vi que eu tô com um desequilíbrio. E daí fui no hospital de clínicas para fazer o diagnóstico, né?
Daí fiz e crente que eu não tinha, né? Eu digo, vê que é uma coisa da minha cabeça, esse desequilíbrio é uma coisa... não tenho, mas fui lá e deu resultado positivo, né? A primeira vez que essa doença foi reconhecida na literatura médica foi em 1972. Primeiro, um grupo de clínicos norte-americanos identificou uma família na costa leste, no Massachusetts. No mesmo ano, um outro grupo de clínicos descreveu outra família na mesma região geográfica. Em 76 foi a vez da costa oeste. Então, quando esses 3 relatos aparecem, entre 72 e 76, a comunidade de neurologistas e de gente que trabalha com genética clínica foi alertada para uma condição que tinha em comum não só a manifestação neurológica, mas a herança e uma ancestralidade específica que é a açoriana. Um dos nomes que foi dado foi doença dos Açores. E se identificou que realmente lá havia uma prevalência muito grande desse problema genético relacionado à ataxia. E realmente se construiu esse conceito de que a doença de Machado Joseph tem uma origem açoriana e talvez dessa origem tivesse acontecido a disseminação pelo mundo. A sugestão é que os nossos pacientes, hoje em dia, portadores de doença de Machado Joseph, talvez tenham entre si a herança de um gene ancestral que possa ser açoriano. Em 2007, uma grande investigação liderada pelos pesquisadores portugueses, o professor Jorge Sequeiros e o professor Antônio Amorim, na verdade descobriu uma coisa muito surpreendente. Um dos genes ancestrais, e que é o que a gente compartilha aqui no Rio Grande do Sul, que responde por talvez 70% dos Machado Joseph no mundo, esse gene teria uma origem ancestral não portuguesa, mas asiática, e que dataria de pelo menos 5.000 anos atrás. Aos 3 anos, acho, desde ali com desequilíbrio, daí eu comecei, eu digo, já caí, porque eu tava já com desequilíbrio, né, então daí eu acho que é por causa disso. Para subir e descer a escada é difícil também? Sim, eu tenho que me segurar, não consigo sim. A minha mãe descobriu há uns 35 anos que ela tinha essa doença, e é uma coisa complicada, porque eu já sei pelo que a minha mãe passa, quais os sintomas, que vai perdendo o equilíbrio, não vai caminhando, ela tem problema para falar. Então tudo isso é uma coisa que tu sabe que eu vou ficar assim. O primeiro dos movimentos envolvidos quase sempre é a caminhada, né? Eles começam a ficar trôpegos, a não ter a boa direção da marcha que eles escolhem realizar, e frequentemente são confundidos com pessoas embriagadas. Tende a ser progressivo, né? Então a pessoa paulatinamente vai ficando mais desequilibrada, isso vai ficando mais aparente, e mais cedo ou mais tarde possivelmente vai haver uma incapacidade da caminhada de forma independente. A articulação da palavra vai ficando um pouco clara. O uso das mãos fica um pouco também comprometido, isso é um pouco mais tardio. O engolir alimentos, engolir a saliva que constantemente a gente produz, isso também pode ficar comprometido. Mas uma das características principais dessa condição é que o juízo crítico nunca é prejudicado. Os pacientes têm boa memória, têm bom julgamento, têm bom raciocínio, embora às vezes não consigam expressar. O maior problema que se pensa quando se toma conta que é uma doença de início tardio, é que a gente já gerou filhos, ou seja, possíveis novos atáxicos, já que é uma doença geneticamente transmitida. Eu já tinha até netos quando me dei por conta disso. Como eu consegui remediar isso? É me aplicar, me usar meu corpo, minha alma, pôr à disposição dos cientistas para que seja descoberto alguma maneira, algum meio de melhorar a qualidade de vida ou curá-lo. Os pacientes, até hoje acompanhados,
contribuíram imensamente para o conhecimento da doença. O exame, tanto do material genético quanto clínico, trouxe muito conhecimento. A gente tem que ser muito grato a eles. Eu sou de uma geração que não existia nenhum diagnóstico ainda sobre ataxia. A minha mãe, por exemplo, que era portadora, eu fui me dar por conta depois de eu ser diagnosticado com ataxia. Então, em questão de 13 anos, nós temos 179 famílias. A gente tem mais de 400 pacientes. Onde é que eles estavam antes? Eles estavam aí, mas eles estavam sem diagnóstico e ocultos. A única maneira da gente ter convicção, ter certeza, né, de qual é a causa ou de qual é o gene determinante é fazer a investigação molecular. Nós estamos em 2012 e a maioria das famílias e dos pacientes a gente consegue fazer o esclarecimento diagnóstico aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na medida que a gente tinha diagnóstico, a gente começou a tratar e tem coisas para a gente oferecer para eles. Hoje em dia tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem o apoio de neurologistas, de fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Então, talvez o passo mais importante que agora tenha que ser feito é justamente esse, que o exame seja disponibilizado para a rede de saúde pública brasileira, para que ele beneficie muitas outras pessoas que a gente não sabe aí onde estão, né? A principal contribuição que a gente pode ter dado, ou está dando à doença agora, é um estudo sobre um medicamento. Então, assim, qual é a eficácia e a segurança de um medicamento que a gente elegeu e que é o carbonato de lítio, tá? Para a doença de Machado-Joseph. A racionalidade é que o carbonato de lítio tem uma série de potenciais efeitos neuroprotetores para muitas situações e talvez para Machado-Joseph, é a nossa esperança. Embora não passe de esperança, né? A gente tem que ter a evidência para depois dizer se acontece assim mesmo ou não. Só fazendo assim para descartar a hipótese do lítio e fazer outro ensaio com outro medicamento, até que a gente descubra algo que realmente beneficie. Um outro fronte aberto em relação à investigação é a capacidade que um indivíduo em risco, por ser filho de um afetado, tem hoje em dia de decidir saber ou não o seu estado genético. As pessoas em risco podem querer saber, porque vai ser mais uma informação na cadeia de variáveis que ele vai somar para tomar decisões na sua vida, para fazer suas escolhas em relação à sua vida. A escolher a sua profissão, a escolher onde é que ele vai investir mais ou não o seu tempo, o seu dinheiro, os seus afetos, a escolher se vai ter ou não vai ter filhos, né? Isso pode ser benéfico para algumas pessoas, né? E então eu vejo como uma vantagem adicional, né, que a comunidade científica trouxe para essas famílias com essa condição. Eu sou o André, tenho 31 anos, nasci na cidade de Ouro Preto, Rondônia, trabalho na unidade da USP, de motorista. A leishmaniose tem muito aqui na região, eu nunca tive o desprazer de ter essa doença, né? Mas malária, já tive várias vezes. Ela dá febre, dores de cabeça, vômito, né? E aí você já tem que caçar os tratamentos para se recuperar. Na malária, a causa primeira é a infecção pelo plasmódio. Então, é necessário que o indivíduo tenha sido exposto ao plasmódio para que ele desenvolva a malária.
Dessa forma, a genética não é a principal causa da doença. Não pode nem dizer que ela é uma causa, mas ela é um fator que predispõe ou protege o indivíduo da infecção. Tem alguns tipos sanguíneos que são refratários à entrada do parasita dentro do glóbulo vermelho. Para o parasita entrar no glóbulo vermelho, ele não só entra, ele precisa identificar uma proteína, uma glicoproteína específica, que ele se liga e aquilo lá faz com que ele consiga penetrar a célula sem rompê-la para poder se multiplicar dentro da célula. Se a pessoa não tem esse receptor, o parasita fica batendo na hemácia, no glóbulo vermelho, e não penetra e não completa o ciclo. E algumas pessoas não têm essas proteínas e elas têm tipos sanguíneos diferenciados que protegem naturalmente a pessoa. O INAGEMP hoje, na área de doenças complexas, os projetos são capitaneados pelo professor Henrique Krieger. Nós estamos investigando a questão da malária em Rondônia, montando uma linha de investigação de leishmania. Então, quais são os fatores genéticos que influenciam a evolução da leishmania? É muito importante, quando você pretende estudar as causas genéticas de uma doença complexa, que você procure um grupo ou uma população que tenha uma forte exposição ao agente infeccioso. Em Rondônia, o INAGEMP tem uma atuação muito focada no município de Montenegro. A equipe capitaneada lá pelo Dr. Luiz Marcelo, que coordena um grande número de estudantes de medicina, alguns médicos voltados para atenção básica, serviço ambulatorial. Montenegro é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, no centro-oeste de Rondônia. Ela tem os seus 20 anos de existência, portanto uma cidade jovem, como a maioria das cidades aqui de Rondônia. E ela é fruto do projeto de colonização do INCRA na década de 70, que acabou trazendo as pessoas do sul e do sudeste, do meu ponto de vista, sem nenhuma condição de sobrevida. Então o que a gente tem hoje aqui são sobreviventes. Trabalhamos bastante já e sofremos bastante enfermidade e hoje está atacando tudo em nós. Aí nós estamos aqui em busca de recursos, né? E achamos um lugar que foi aperfeiçoado, né? Que é o único lugar aqui dentro do estado que eu estou vendo que está sendo bem desenvolvido, né? Então nós estamos aqui correndo atrás disso aí. Na verdade, nós somos um centro colaborador de um grande projeto, que é o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. Por termos uma tradição de trabalho com doenças tropicais, estarmos inseridos na Amazônia brasileira, nós temos colaborado com a abordagem de pacientes com leishmaniose tegumentar americana, que é o foco de pesquisa do nosso grupo da USP. Sei quem já trabalhou demais da conta, teve muita malária, leishmaniose, tudo que se pensar aqui em Rondônia o cara já passou. Quase os 40 anos de Rondônia o trem aqui foi doído, só que hoje melhorou mais. Eu faço a abordagem dos pacientes do ponto de vista clínico e cirúrgico. Abordo os pacientes, faço questionário, examino, faço o diagnóstico e faço a retirada de amostras de tecidos e de sangue que interessam ao pessoal da genética. Então a gente pode dividir o componente com os geneticistas, o professor Krieger, o professor Ricardo, e eu aqui como médico fazendo a abordagem dos pacientes. Meu problema é leishmaniose, estou aí na leishmaniose, estou até parando aqui em Montenegro mesmo, por causa do tratamento, né? Tem que ficar aí tomado no hospital. A leishmaniose é uma doença de um desafio imenso, porque ela se trata de uma zoonose, na verdade. A zoonose é aquela doença que ocorre entre animais, e ela é uma doença que é transmitida dentro da floresta, primordialmente, entre animais como o tatu, o tamanduá, o bicho preguiça, principalmente, o gambá, a raposa e os dípteros, que são mosquitos, entre aspas, que são flebotomíneos, que picam esses animais, e o homem, quando entra na floresta para fazer a derrubada, para caçar, para pescar, ou para passear, ou por algum outro motivo, acaba sendo picado por esses flebotomíneos, e no local da picada inocula-se o parasito, e esse parasito é um corpo estranho na pele da gente, e o nosso organismo responde contra esse parasito com uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória vai produzir a lesão do tecido, a destruição do tecido, que forma a úlcera, que é a úlcera leishmaniótica. Aqui em Rondônia ocorrem duas formas principais de leishmania, a leishmania cutânea e a leishmania mucosa. Normalmente o indivíduo apresenta uma leishmania cutânea,
que é curada ou os sintomas desaparecem e ela permanece meio que dormente. E depois de uns anos ele desenvolve a forma mucosa. Não é claro a etiologia, o motivo pelo qual essa forma mucosa aparece. Pode ser que haja genes nas pessoas, no indivíduo, que levem ao aparecimento dessa forma mucosa. Porque se a gente soubesse de antemão que esse indivíduo tem uma grande chance de apresentar a forma mucosa, ou mesmo, esse indivíduo tem uma resistência, ele não vai apresentar, poderia ser mudadas as práticas de política pública. Porque um indivíduo que tem leishmania, ele deve ser acompanhado durante 10 anos por um otorrino em busca da forma mucosa, né? Então é um acompanhamento complicado para o indivíduo, nem todos seguem. É complicado para o sistema de saúde, mas que é necessário, porque hoje não é sabido qual indivíduo vai ou não vai desenvolver a forma mucosa. A pesquisa retroalimenta a universidade, o conhecimento humano, propiciando então informações e aperfeiçoamento de técnicas, de métodos, de drogas, de técnicas diagnósticas, enfim. Com o aparecimento dos microarranjos ou microarrays, né, que é uma técnica que ela permite uma abordagem do genoma todo ao mesmo tempo, houve uma grande evolução, porque a gente deixa de ter que trabalhar com alguns poucos genes candidatos e a gente trabalha com polimorfismos que estão ao longo de todo o genoma. Esses estudos são chamados estudos de Genome Wide Association Analysis, que são os GWAS, né? Então, análise de varredura genômica em português, e é a abordagem que a gente vem trazendo. É um dos primeiros grupos a aplicar essa metodologia no Brasil. A questão da integração entre pesquisa, ensino e assistência, no meu ver como professor universitário, você não se forma um aluno bem formado se ele não tiver a experiência nas 3 áreas. O grande diferencial, acho que é a oportunidade da gente, né, pelo fato de ter essa triagem, todo esse direcionamento, a gente está tendo mais contato com o paciente. Por exemplo, peguei um paciente aí que a família toda já teve, você consegue ver várias formas da doença, fica bem mais fácil assim de assimilar o aprendizado teórico com prática. A experiência do nosso grupo colaborador dentro do Neurogem foi muito positiva nesse sentido, porque o alunado, eles não têm uma experiência e não têm um contato direto com a genética médica. Que além desse trabalho com leishmaniose tegumentar, em paralelo, em função da aproximação que o INAGEMP propiciou com os colegas da Federal do Rio Grande do Sul, surgiram mais 2 trabalhos. Um trabalho, como eu citei, que é o trabalho sobre farmacogenômica na hanseníase. E outro trabalho que veio de bônus também, que foi muito interessante, foi um estudo piloto da Organização Mundial de Saúde sobre a ocorrência de malformações congênitas em recém-nascidos de Rondônia. Esse projeto no Brasil ele tem mais de uma frente, né? Aí aqui em Rondônia nós trabalhamos com 3 frentes nele. 2 frentes avaliam o desfecho da gestação, logo que a mãe dá início à maternidade, e uma frente a gente trabalha com acompanhamento da mãe durante todo o pré-natal. A gente está aqui, né, em Porto Velho, e assim, a gente não tem um geneticista aqui. Então eu particularmente nunca pensei em um dia fazer genética. Não tinha conhecimento do que seria genética médica. O que a gente conhece de genética é pouco, é o que a gente conhece do 2º grau. E ter participado desse projeto fez com que a doutora Lavínia viesse, desse uma aula do que seria genética médica, e que fez várias pessoas do projeto, inclusive, se interessarem. Há uma certa crítica que a pesquisa básica está muito afastada do sujeito da amostra, né, da pessoa que a gente pesquisa. E eu acho que essa crítica ela merece atenção e ela merece ser trabalhada. A gente tem que olhar para o paciente, para a população, para a saúde do grupo, do coletivo. Estamos aqui no Maçangana, localizado a aproximadamente uns 40 quilômetros de Montenegro, que é uma comunidade onde tem uma zona de garimpo. A gente capta esses pacientes que fazem parte dos nossos protocolos que são realizados no ICB5 USP e lança nos protocolos que posteriormente servem para pesquisa. Em contrapartida,
dá atenção médica a esses pacientes e fornece uma qualidade de vida melhor e faz promoção à saúde, prevenção de doenças que são mais frequentes nessa região. Eu, particularmente, tinha uma visão da Amazônia diferente da que eu tenho hoje. Eu via a Amazônia como uma coisa que estava lá, que precisava ali ser preservada, deve ser preservada, mas que também tem que haver um diálogo com quem está aqui, né? A gente não pode, de São Paulo, querer ditar regra para a preservação da Amazônia. E essa aproximação, por meio da pesquisa, ela é necessária, ela é saudável, traz resultados interessantes e importantes, tanto para a pesquisa quanto para as populações. Tá bom aqui? As irmãs gêmeas? As irmãs gêmeas? Elas colocaram no caixão. Não, caixão não, mamãe. Às vezes a gente pensa, na linha São Pedro, um lugarzinho tão pequeno lá, né, que deu tantos gêmeos. Eu acho que esse fenômeno de gêmeos é na genética, não é nem na comida, nem na água. Eu não acredito. Sabe-se de pessoas que vêm de perto e de longe, que tem muita fé, que bebendo a água do lugar, que ela influencia. Se isso está associado à água, à fé ou à crença, aí fica um mistério. Na nossa opinião, é um fenômeno genético, pelo menos na nossa família. Não sei se tem alguma coisa a ver com, sei lá, com Mengele, que é o que contam. Nós não admitimos vinculações à passagem de Joseph Mengele. Nós não somos pessoas ligadas a isso. Eu vejo assim aquele fenômeno do Mengele ter influenciado, para quem é de fora, até acredito que seja possível eles pensar numa forma assim, né? Só que para nós que éramos os atingidos, os verdadeiros pais de gêmeos, nós sabíamos que isso era impossível ser verdade. Nós sempre achávamos já que era uma questão genética, né? Cândido Godói é uma cidade cujo município mesmo ele se estrutura, ele se separa de Santa Rosa na década de 60. Mas a comunidade onde existe a maior prevalência de gêmeos, que é a linha São Pedro, é formada por imigrantes de ancestralidade alemã, mas que não vieram direto da Alemanha. Já eram imigrantes que primeiro se estabeleceram em cidades no Rio Grande do Sul, como São Leopoldo e outras de colonização alemã, e depois vieram migrando internamente até chegar aqui em Cândido Godói. Eles vieram morar aqui em 1942. Com uma carroça. Vieram, então a mudança foi em cima de uma carroça que veio de Santo Ângelo até aqui. Essas famílias fundadoras chegam aqui nessa região no início do século XX. São poucas famílias e se mantêm de uma maneira geral isoladas. Nem se podia falar português com os pequenos alunos. Tu tinha que falar a língua que eles entendiam, senão não havia comunicação. Nós haben die Plätze dann freigehalten. Von Ufse, heiße und septische Bau, não sei, eu acho, um galpão. E daí eles foram morar junto com o tio da minha mãe, né? E daí eles compraram a terra
Aí eles abriram dentro do mato um pedacinho onde eles poderiam construir um galpão para eles, né? E daí eles foram morar lá. É uma comunidade que cresce, mas que não vem muitos novos migrantes para cá. Na maioria as pessoas saem daqui, uma comunidade rural que fica estável. Então isso está de acordo com essa ideia do efeito fundador. Esse projeto aqui em Cândido Godói ele tem uma característica particular. Não se trata de uma doença. Então, o que acontece aqui? É uma comunidade que tem uma frequência alta de nascimentos de crianças gêmeas. E por aí, tudo certo, a não ser que alguns anos atrás apareceu uma teoria conspiratória dizendo que um médico nazista, Mengele, teria vindo aqui no início dos anos 60 e criado como se fosse um laboratório experimental onde teriam sido produzidos uma quantidade grande de gêmeos geneticamente ou por outras técnicas. A gente usou duas estratégias complementares que foram as seguintes. A primeira, nós resolvemos verificar uma hipótese. Se Mengele teria tido um efeito na frequência de gêmeos, esse aumento de gêmeos teria de ser a partir de 1960, por aí. Se isso fosse verdade, o que sobra para eles? Das duas, uma. Ou eles são colaboradores do Mengele e fizeram isso de boa vontade, porque eles acreditavam, etc., o que é horrível. Ou eles são pessoas totalmente sem noção do que está acontecendo, que alguém de fora chega na comunidade, faz uma coisa dessas e ninguém se dá conta. Quer dizer, o que também é horrível. Então, é uma teoria que deixa eles sempre numa situação muito desconfortável. Então, nós fizemos um artifício muito simples. Nós fomos para registros de nascimento e de batizado e conseguimos traçar e registrar os batismos de crianças aqui na região de Cândido Godói desde o início do século XX. E aí nós mostramos que não há uma diferença na frequência de nascimento de gêmeos. Então a nossa hipótese baseou num fenômeno que a gente conhece em genética de populações, que é o chamado efeito fundador. Quando uma pequena comunidade se estabelece a partir de uma comunidade maior, algumas vezes, algumas pessoas que têm uma característica genética que pode ser muito rara na população original, vêm para esse local e ficam mais concentrados e essa característica genética se torna frequente. Então pensamos, vamos investigar que características genéticas poderiam haver aqui que estivessem estimulando ou predispondo ao nascimento de gêmeos. E chegamos a uma descoberta, uma variante de uma proteína chamada P53, que é relacionada à fertilidade. Ela tem uma frequência aqui bem mais alta do que no resto da população brasileira e também é mais alta em mães de gêmeos do que em mães de não gêmeos que nasceram aqui em Cândido Godói. Uma coisa importante que nós tentamos desenvolver aqui é essa questão de a gente trabalhar no empoderamento da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Imaginem o seguinte, nós temos então uma comunidade que tem uma alta frequência de gêmeos, mas que tem a explicação deles, que é a água ou então a vontade de Deus, né? Tem uma explicação de jornalistas e de outros que seria Mengele, e chegamos nós, os cientistas, com uma terceira explicação técnica que para nós pode fazer sentido, mas para eles não. Então todo o nosso projeto, e ainda mais o projeto veio de uma pergunta deles, né? Foi de sempre passar as informações desde a formulação das nossas hipóteses, como a gente trabalharia no projeto e a comunicação dos resultados antes que eles fossem publicados. Voltar lá para dar os resultados, porque é muito fácil, a gente vai num lugar, a gente envolve as pessoas, cria uma expectativa, tu mexe com as pessoas, de alguma maneira as pessoas estão sendo estudadas, elas estão sendo expostas, elas estão sendo filmadas, fotografadas. Por causa disso, nós estivemos aqui no início de 2011, quando a gente tinha os primeiros resultados, mas resultados já concretos. Antes que nós enviássemos para publicação, nós viemos aqui e apresentamos tanto para os gêmeos e seus familiares, como outros membros da comunidade.
Que o fato da gente ter voltado, ter dito para eles, ter encontrado uma explicação biológica que finalmente ponha fim a toda essa história, esse mito, foi uma coisa bem importante. Hoje nós estamos muito felizes com esse processo todo, porque muitas vezes hoje tu relata e o pessoal pergunta: onde fica o município de Cândido Godói? Na época se dizia que Cândido Godói fica próximo a Santa Rosa. Hoje nós podemos dizer de boca cheia: Cândido Godói é a terra dos gêmeos. Eu penso que pudesse ser um alerta para o mundo, né? Já vários acontecimentos dão em tempo de crise para chamar a atenção, né? De repente, um lugarzinho pacato, simples, pequenininho, chamar ao mundo a atenção de nascerem muitos gêmeos, para mim é um chamado para respeitar mais a vida. Independentemente do fato médico, a primeira obrigação é comunicar à população o conhecimento que você recolheu até esse momento com respeito à ocorrência da doença. Isso é, primeiro, uma obrigação moral. Eu estou trabalhando para o governo que me paga para fazer um estudo que está sendo pago pela população. Não tem dúvida que a população tem que estar a par do conhecimento. Nós estamos ainda num caminho, mas já aprendemos muita coisa. Então, a genética médica populacional no Brasil se estrutura através de diversos projetos, mas com o INAGEMP a gente consegue reunir vários deles, dar a eles uma característica comum, um resultado comum e que isso possa ser aplicado para gerações futuras de cientistas, de médicos e assim por diante.